Bom, pessoal, agora é o seguinte, a direita está avançando na Europa. O pessoal está ficando cheio do senhor Emmanuel Macron, picareta, inimigo do agro brasileiro. Está ficando cheio do Olaf Scholz, que é o líder mais sem graça desde o final da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha já teve. O Rishi Sunak, que praticamente é um cachorrinho adestrado do Joe Biden. E a direita está começando a reagir. Apesar de não conquistar a maioria, os partidos de direita, que são chamados de extrema-direita, foram considerados os vencedores das eleições para o Parlamento Europeu. Os resultados já trazem reflexos dentro dos países do continente. Quem traz todos os detalhes é o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, direto da Alemanha. Boa noite, Luca, aí de Munique. Extrema, quando falo extrema, eu penso já em pessoas que jogam bombas, praticam violência, matam, são racistas explícitos. Quando falo em direita, eu já penso uma coisa, extrema-direita é outro. Quem ganhou a maioria no Parlamento Europeu foram racistas que querem explodir bombas, que querem matar pessoas, ou foram pessoas mais alinhadas à direita? E o que está acontecendo, eu quero te ouvir. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. É muito importante fazer essa ressalva sobre a terminologia que é utilizada por muitos veículos de imprensa sobre extrema-direita. De fato, há partidos mais conservadores de uma vertente mais nacionalista, há aqueles que são sim radicais, mas a grande maioria defende pautas que seriam consideradas dentro do Brasil pautas conservadoras, portanto estariam aí no espectro da direita, né? Não são a favor de implantar uma ditadura ou acabar com a democracia ou ser contra o Estado democrático de direito que nós temos em quase todos os países da União Europeia. Apesar do avanço desses partidos mais conservadores, quem levou de fato as eleições foram os centro-direitistas, se assim podemos dizer, a direita tradicional conservadora que se formou depois da Segunda Guerra com base cristã fortemente e que provavelmente manterá no cargo por mais 5 anos de presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela que já liderou o bloco nos últimos 5 anos e continuará pelo jeito pelos próximos 5. É importante a gente mencionar que nesse cenário dos 720 eurodeputados eleitos, a grande maioria foi do espectro da direita, alguns usam a terminologia extrema-direita, mas de fato é uma guinada direita, enquanto os partidos de esquerda identitária, aqueles que são muito preocupados com as causas ambientais ou até mesmo com as causas relacionadas às questões de gênero, linguagem neutra, etc., eles praticamente derreteram, seja na França, seja na Alemanha, seja nos países menores. Afinal, a votação ela é feita proporcional à população de cada país. A Alemanha, sendo o país mais populoso, tem direito a 96 dos 720 deputados, enquanto que Malta, por exemplo, o menor país da União Europeia, apenas a 6 deputados. A gente vê que, nesse sentido, muitas das questões que têm preocupado os europeus são relacionadas ao aumento do custo de vida durante os últimos 2 anos, alta inflação na questão dos alimentos, na questão da energia e, portanto, essas pautas ligadas à agenda verde muitas vezes acabam pesando no bolso da classe média para quem são repassados esses custos. Não são repassados às grandes empresas, aos grandes milionários, mas sim à classe média que tem que mudar a calefação a carvão ou a gás para a calefação que é atualizada com os ar-condicionados, ou seja, você paga mais caro. Querem fazer a proibição dos carros a combustão até 2035, portanto, os carros elétricos seriam priorizados, o que custa mais caro também, entre tantas outras questões de origem econômica. Quanto à questão migratória, é importante a gente mencionar que muitos europeus têm percebido um aumento da insegurança urbana por conta da formação de guetos de imigrantes, na sua maioria ilegais, que vêm de países de outras matrizes civilizatórias. E aí temos que incluir grande parte do norte da África, Oriente Médio, países de maioria muçulmana ou até mesmo países africanos, onde a integração dessas populações tem se mostrado extremamente difícil e essa formação de guetos, a marginalização de muitas dessas populações aumentou consideravelmente a violência em países como a França, como a Suécia, como aqui também a Alemanha, em algumas
regiões. Portanto, essa guinada à direita é explicada através dessas duas causas e provavelmente as novas discussões em Bruxelas, em Estrasburgo, entre outras cidades europeias, elas também serão pautadas para tentar frear essa onda migratória que vem principalmente através do mar Mediterrâneo, além de outras questões de origem de segurança nacional, de segurança continental, se assim podemos dizer, já que o bloco também está dividido entre continuar apoiando a Ucrânia, fornecendo armas, fornecendo essa ajuda financeira a Volodymyr Zelensky, e um outro grupo defendendo a parar com toda essa ajuda, cessar a ajuda militar e, enfim, chegar a um acordo com o presidente Vladimir Putin. Obviamente que todas essas pautas serão discutidas amplamente ao longo dos próximos anos, agora com um parlamento com uma cara diferente, mais próximo à direita do que à esquerda, como estava anteriormente. Eu quero que você comente mais uma notícia. O inimigo explícito e declarado do agronegócio brasileiro e falso defensor da Amazônia, o presidente francês Emmanuel Macron, mostrou todo o seu lado democrático ao dissolver a Assembleia Nacional após uma derrota marcante de seu partido nas eleições para o Parlamento Europeu. Macron, dando uma de Napoleão Bonaparte, está enfrentando o avanço do partido Reunião Nacional, que é liderado por Marine Le Pen, e Jordan Bardella, que conquistou 31,5% dos votos. Então, ele, que não é um democrata, decidiu convocar eleições legislativas antecipadas para os dias 30 de junho e 7 de julho. Este resultado, que representa mais do dobro dos votos do partido do falso democrata Macron, foi descrito por ele como desfavorável aos partidos pró-Europa, destacando o crescimento de partidos que ele chamou de ultradireita no continente, embora ele é que dissolva imperialmente a Assembleia. Le Pen, por sua vez, ou Le Pen, celebrou o resultado como histórico, posicionando-se como pronta para assumir o poder caso receba a confiança dos franceses nas próximas eleições nacionais, criticando a atual construção europeia como tecnocrática e desrespeitosa com a história e a liberdade francesa. Muito bem, eu queria te ouvir, Marine Le Pen, como é que fica essa questão? Esse ato de dissolver uma Assembleia Nacional, ato autoritário, seria um ato equilibrado ou esse sim um ato de extrema-direita, meu querido Luca Bassani? Olha, Capês, esse ato, apesar de ser controverso, ele é previsto na Constituição francesa e na nova República Francesa, fundada após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1958, com a Constituição de Gaulle, ou seja, é um ato que já é previsto e foi utilizado apenas em cinco ocasiões desde então. Portanto, pela raridade, muitos acabam chamando de antidemocrático, mas de fato é já previsto constitucionalmente. É bom a gente ressaltar que é um ato de extremo risco para Emmanuel Macron, porque dados os resultados vergonhosos que seu partido teve perante as eleições europeias, fazendo nem metade do que fez o partido Rassemblement National, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen, a chance dele perder a pequena porcentagem que já tem da Assembleia Nacional ela é muito grande. Vale a gente ressaltar que na França é um sistema semipresidencialista, no qual há um presidente, há um primeiro-ministro, e o primeiro-ministro ele é historicamente do partido que representa a maioria dentre os 577 deputados. Macron já não tem essa maioria, então a tendência é que nas eleições que acontecem 30 de junho, o primeiro turno, e 7 de julho, o segundo turno, Macron perca ainda mais cadeiras e a chance de que Marine Le Pen possa até ser a primeira-ministra. É um cargo de extrema evidência dentro da sociedade, ela ficaria então nessa posição até as próximas eleições presidenciais e legislativas que estão previstas para 2027, e a intenção de Macron é que caso a direita ganhe, ela tem um desgaste por estar em um cargo de evidência e eventualmente não conseguir aprovar todas as pautas que gostaria, mas realmente é algo que tem sido extremamente criticado dentro da França, porque alguns acreditam que é uma manobra talvez do mal perdedor, apesar de previsto constitucionalmente. O fato é que tanto na França quanto na Alemanha, os dois países mais populosos e com mais cadeiras no Parlamento Europeu, os partidos mais à direita, chamados por alguns órgãos de imprensa de extrema direita, avançaram bastante. Le Pen fazendo 31% frente a 14% de Macron, e aqui na Alemanha nós temos os conservadores tradicionais fazendo 30%, essa direita mais nacionalista, considerada de extremista, fazendo 16%, enquanto que o partido de Olaf Scholz
os sociais-democratas apenas 14%, ou seja, a coalizão governista atualmente na Alemanha não conseguiu fazer nem 32% se somar todos os partidos que a compõem, o que mostra evidentemente que o ano que vem, quando tivermos eleições federais aqui na Alemanha, a tendência mais uma vez a direita recuperar o terreno e se tornar mais uma vez governo, assim como foi durante os anos de Angela Merkel, algo que nós estaremos aqui também para acompanhar, mas deixa clara a insatisfação da população europeia em relação a alguns temas e os desafios de outros partidos de recuperarem eleitores perdidos durante os últimos anos. Muito obrigado, Luca Bassani, direto de Munique, a melhor cobertura internacional da televisão brasileira, a única que foi até a Ucrânia, exatamente na área atacada pela Rússia. Vamos falar agora do nosso querido Javier Milei. O que foi? Desculpa, não dá para passar por esse tema então vai, por favor. Não dá para passar por esse tema sem a gente falar do absurdo que vem acontecendo na União Europeia. Tudo bem. A União Europeia, ela está dando uma sinalização de que ela não quer ser regida pela esquerda. A votação agora ali da União Europeia, ela deixou claro isso. Só que muda o local, muda o continente e a estratégia da esquerda é a mesma. O Macron, ele faz a mídia toda divulgar que a Le Pen, ela é de esquerda, ela é de extrema direita. Mas na verdade não. Em nenhum momento. Le Pen, ela é uma estadista, ela defende o intervencionismo do Estado na economia. Ou seja, é impossível ela ser de direita. É apenas um discurso para criar uma narrativa com um pseudo-medo aí, que já vem lá da Segunda Guerra. Ele usa a palavra, você que está em casa tem que ficar assustado. O Macron usa a palavra, perdemos as eleições para os nacionalistas, tentando fazer menção ao que foi o nazismo. É tudo isso uma ilusão que está sendo vendida ali para a população europeia, que não está caindo mais nesse assunto. Tanto é verdade que o resultado foi as eleições aí do Parlamento da União Europeia e esse ato absurdo antidemocrático do presidente que se diz do amor, como muitos dizem aqui, né? Ô João Belucci, pode ser até que está previsto, ou você pode fazer, mas você não deve. Essa dissolução aqui é um ato, sem dúvida alguma. Eu vi o Dom Pedro I dissolver o Parlamento brasileiro quando ele era imperador. Eu já vi o Napoleão Bonaparte se declarar cônsul perpétuo e depois ditador. Então, o Macron, que vem aqui com essa carinha de pau, fala mal dos agricultores brasileiros, fala mal do nosso agro, sério, respeito ao agro, olha o que os agricultores do Rio Grande do Sul estão passando, vem falar de defesa da Amazônia. Eu tenho que chamar um break. Eu quero ouvir você primeiro, rapidamente, para depois chamar o break. E vamos deixar o Leandro Ferreira para o final, que eu já sei que ele vai babar um ovo para o Macron. Bom, a única certeza é que se outro presidente tivesse feito isso, o Macron chamaria de ato antidemocrático, fascismo, essa coisa toda. O Macron, que é uma espécie de Lula francês, ele ganhou as eleições sempre para combater a Marine Le Pen, né? Que, oh meu Deus, a extrema-direita. Na verdade, ela defende a França e é contra a imigração exacerbada, sem controle para a França, que é só isso, não é extrema-direita, nada disso. Todos esses partidos que ganharam são de direita. Pode ter um outro lá de extremíssima direita, mas também tem os de extrema esquerda que não são relatados. Então, a União Europeia, ela quer sequestrar o poder de decisão de cada país da Europa. Por isso que a Inglaterra saiu. Então, os países já estão acordando que a União Europeia, na verdade, é um controle, é perda da soberania. Quem deve decidir são os países da Europa. E acertou a Inglaterra ao sair e a população é, em sua maioria, de direita conservadora. Isso acaba refletindo nas urnas, não tem jeito. E as competências da União Europeia vão cada vez mais aumentando e sufocando as nações. É isso aí. Extrema-direita e extrema-esquerda é quem pratica crime, joga bomba. Não é quem é conservador. Tem direita, centro e esquerda. Tá para ouvir agora Leandro Ferreira e o seu francês. Je t'aime, Macron. Pode falar. Bom, eu não sei falar francês, mas eu... Essa cabeça que apareceu atrás era do Sérgio Zagarino tentando pegar um papel. Pode falar. Será que não era pegando no meu pé aqui embaixo? Né? Vamos prosseguir. Mas eu não sei falar francês, mas eu compreendo bem que o Macron, hoje, na Europa, representa o progressismo e algo mais avançado do que esse pessoal que está ganhando a eleição agora, que eu até fui pesquisar aqui, que os meus amigos de mesa aqui falaram que não é de direita, mas eu acho que são sim, viu? Não é de extrema direita. E então, mas o Macron, no final das contas, ele foi, não sei se você sabe disso, Capês, ele foi ministro das Finanças do governo socialista, né, e rachou a direita. Ou seja, ele fez críticas neoliberais ao governo socialista anterior,
né? E hoje... Foi ministro socialista? Ele foi ministro do governo socialista. Então ele é socialista? Do François Hollande. Então ele é socialista? Não, porque ele fundou outro partido neoliberal. E então o Macron ele tem uma posição hoje mais progressista em relação ao resto do que tem lá. O Brexit, por exemplo, que é a saída do Reino Unido da Europa, foi um prejuízo para a população do Reino Unido. Essas pessoas estão mais empobrecidas em função disso. Então eu vejo que a Europa ela é o berço de muito dos nossos costumes, muito das nossas tradições, né? E eu espero que se reverta a direção em que as coisas estão se movendo, porque eu, por exemplo, entendo que o Putin é de direita, o da Bielorrússia, o Viktor Orbán é de direita, está na Europa, esse é extrema-direita, uma ditadura, né? O cara da Bielorrússia é de direita. O Maduro, né? Maduro também. O Maduro também é uma ditadura, eu já canso de falar isso aqui, o Belucci. Não vem, não. Mas o Koba estava aqui, ele quase caiu da cadeira o dia que eu falei isso. Mas eu entendo que na Europa o que a gente precisa é dar passos na direção de um planeta mais sustentável. Eu espero que algumas figuras continuem liderando esse caminho lá.